Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos juntos novamente para mais um Evangelho no Lar, para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Hoje, capítulo 46. Canalização para o bem. Não vos orgulheis do que sabeis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Com a renovação das ideias, o homem tem a oportunidade sublime de trabalhar pelo seu adiantamento e de seus familiares. A doutrina espírita oferece esse campo, pois leva aos incrédulos as diretrizes para conhecer os outros planos de vida e aos inseguros a renovação da fé e da esperança, restabelecendo a confiança perdida. Então, ela traz aqui que a gente não se orgulhe do que a gente sabe, até porque sabemos que nada sabemos. Essa é a frase do filósofo, que é uma verdade, afinal de contas, o que nós sabemos é muito pouco diante da grandeza que há de conhecimento, né, do que representa a existência, né, a nossa própria existência, tudo que tem vida. Aliás, pelos estudos que eu faço, e outro dia foi um documentário que eu assisti, os cientistas eles não sabem definir o que é a vida. E se nós nos aprofundarmos nisso, quantos conceitos, né, que a gente tenta atribuir a Deus, que a gente também tem dificuldade para definir, mas os espíritos nos deram, e aí a doutrina espírita, a qual Meimei menciona, que oferece diretrizes para conhecer os outros planos de vida, e para quem é inseguro, ter a fé, ter a esperança. Nós temos a definição de que Deus é causa primária de todas as coisas. Há quem fale de natureza, da vida. Então, Deus é a causa primária da vida. Então, também não sabemos definir o que é vida, a ciência não consegue. Tudo que a ciência consegue é, muitas vezes, estudar os mecanismos. Por isso que o que a gente sabe, ele é comparado a uma ilha do conhecimento, como Marcelo Gleiser colocou, é uma ilha cercada pelo desconhecido. Quanto mais conhecemos, mais alarga as fronteiras, né? Aqui as margens, a costa com o mar, esse oceano, na verdade, do desconhecido. Quanto mais cresce, maior fica essa fronteira com o desconhecido. Então, parece que é algo assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que tem um desconhecido muito maior a saber. E Jung fala que o que a gente sabe, o que nós temos consciência é comparado a uma rolha num oceano. É diferente do que propõe Freud. Freud colocou a imagem do iceberg, que você tem um percentual, 5% que você tem para fora e 95% do iceberg está dentro. Mas Jung ele vai além. Jung percebe que o que nós realmente temos conhecimento é pouquíssimo. Então, quando eu falo eu me conheço, na verdade você conhece aquela rolha que flutua na imensidão do desconhecido. Então, não se orgulhe do que você julga saber. Estamos aqui para uma abertura, para uma renovação, para um novo, para um conhecer permanente, estar em constante aprendizado.
Ao me dirigir ao homem encarnado, refiro-me também à criança. Como espírito encarnado, a criança é dotada da mesma inteligência do adulto, que se desabrocha com o desenvolvimento do corpo orgânico. Nós já falamos isso no capítulo anterior. Veja bem que ela faz esse vínculo, né, com os capítulos estudados, aprofundando ainda mais o conhecimento. Então, a criança é um espírito encarnado, o adulto é um espírito encarnado. O que nos diferencia é que estamos em corpos, em estágios de desenvolvimento diferentes. Então, a criança está com o seu desenvolvimento orgânico em processo, de modo que ela tem a sua inteligência em alguns estados, assim, que a gente vai dizer adormecido, latente, em desenvolvimento, né, num despertar. Mas o adulto, ele é um espírito que, a partir dos 21 anos, já pode-se dizer que ele já tem essas capacidades, o seu caráter, a sua personalidade já manifestos, porque o seu organismo permite que o espírito se expresse, lembrando que o corpo físico ainda constitui uma prisão para o espírito. Ele não pode se manifestar com total liberdade. Então vamos lá, a criança pode ter conquistas intelectuais já adquiridas em outras existências. Isso a leva muitas vezes a surpreender os familiares pelas colocações e reações inteligentes que não se coadunam com a sua idade. Temos percebido isso, cada vez mais isso vai ser notado com o processo de evolução moral, né, dos seres espirituais, com a transição desse planeta para um planeta de regeneração, ou seja, os espíritos se regenerando, ou seja, tomando consciência de que são, o que aqui fazem, o que devem fazer. Preciso então perceber que as crianças são esses espíritos reencarnados, muitas vezes mais inteligentes do que os adultos, né? Eles são superiores intelectual e moralmente, alguns, não todos. Cada vez mais vão encarnar espíritos nessas condições e que vão poder, isso vai refletir, lembrando que o que vem primeiro é o espírito e depois o corpo, e que na conexão do espírito com o corpo, né, nós temos o espírito, um corpo espiritual. Nessa conexão, o corpo, ele é um reflexo do que o espírito pensa, sente, então é um reflexo do que está manifesto ali no corpo espiritual. O que vai acontecer é que vai haver um processo de acelerar essas etapas do desenvolvimento orgânico, fisiológico da criança. A criança vai começar a mostrar habilidades que ela traz do espírito, que é do espírito. Não é da genética, não é do seu corpo, mas ela começa a manifestar já de uma forma precoce. Então, o que nós tínhamos isso já se observa nos dias de hoje, né? Na maternidade, o bebezinho nasce, ele não pode ficar sem observação, porque ele já consegue virar, com 2, 3 dias de vida, ele já consegue torcer o corpo e virar. Isso era algo que não acontecia antes de 1 mês, ele não tinha o desenvolvimento para isso e agora já apresenta esse desenvolvimento. A criança já tem os seus olhos abertos quando nasce, bem esperta, olhando para tudo, ainda que os seus olhos estejam em desenvolvimento, não tenha um foco muito bom, mas ela enxerga o que está próximo, ela busca interação, e nós vamos ver que antes de 1 ano de idade a criança já começa a andar e já começa a falar palavras compreensíveis. Quando não, ela apresenta habilidades, né? Crianças pequenas que já tocam piano, tocam alguns instrumentos, já conseguem fazer pinturas segurando, né,
um pincel com habilidade. Então, nós vamos ver essas crianças, que são esses espíritos, em condições ali de se expressar, o corpo biológico começando a se desenvolver ao ponto de permitir que o espírito se expresse mais prematuramente. Então, isso é algo que é da evolução, desse processo de evolução. Não é nada que a gente possa considerar sobrenatural. A ciência tem que começar a perceber que as coisas estão mudando. Não dá para a gente ficar numa perspectiva de considerar o que é o normal, o que é o patológico, né, o que é o desenvolvimento, né, de uma criança, comparando com década do início do século ou então do século anterior. Então vamos lá. Né? O espírito pode escolher, de acordo com as necessidades, a sua missão na Terra, mas nem todos estão em condição de fazer uma boa escolha. Isso nós sabemos. Né? Todos nós temos o livre-arbítrio, mas nem sempre usamos essa liberdade de escolha de forma adequada. No dia a dia, a alma reencarnada pode sentir o desejo de riqueza, de poder. Então, quantos encarnam com um propósito nessa encarnação, nessa vida, seguir por determinado caminho e por conta do desejo que tem, então do egoísmo, né, o ego centrado, exacerbado, pensando em si, na realização, né, a concretização dos seus próprios desejos, seguir pelo caminho da riqueza, de poder, movidos pelo aquilo que cada um de nós tem. Né? Lembrando que o egoísmo é a raiz de todos os males, todos nós temos um ego que fica centrado e fica querendo dominar, fica querendo se manifestar e muitas vezes se manifesta de forma doentia. O ego ele precisa se manifestar porque ele é o intermediário entre o mundo interno, ou seja, o eu divino, o self, com o mundo externo. Mas ele precisa se manifestar equilibrando essa interação aqui de mundo interno e mundo externo. O que acontece muitas vezes é que ele quer se destacar e essa personalidade que nós temos, ela quer se mostrar, né, mais importante, né? Então, não se orgulha, com o orgulho de achar que sabe mais, quando na verdade não sabe, quando é vaidoso, quando é ciumento. Esses todos os vícios têm por raiz esse ego doentio, exacerbado. Então, lembrando que começamos a ter esses desejos aflorados que vêm do ego, lembrando da oração que Jesus nos ensinou, né? Falando sobre as tentações. Então, nesse momento que vem as tentações, nós cedemos a esse nosso impulso de desejo por riqueza e poder. No estado de espírito liberto do corpo, entretanto, os anseios de uma vida principesca não atraem. Quando estamos no plano espiritual, já mais conscientes das coisas, né? Principalmente de que nós somos espíritos imortais, em condições ainda não muito boas evolutivamente, moralmente, mas que estamos encarnando para progredir, nós temos outras ambições. Nós queremos progredir, nós queremos cuidar da nossa vida, ter uma vida aqui no plano terreno, né? De modo a fazer essas conquistas morais. Mas quando aqui estamos e temos essa cortina, esse véu do esquecimento das vidas anteriores, e com isso fazendo com que o nosso consciente seja essa rolha, como o Jung falava, essa rolha num oceano de inconsciente, nós manifestamos o que está no inconsciente. Muitas vezes ali estão escondidos os nossos atos mais
reprováveis. Mas com a consciência liberta, né, no plano espiritual, queremos uma vida, né, de evolução. Então, nós percebemos. Então, ela percebe os perigos das facilidades dos prazeres materiais. Não raro o desejo de uma existência ociosa, tranquila, sem muitas responsabilidades, é objeto de sua escolha antes do renascimento. Mas, ao regressar ao mundo espiritual, o espírito, consciente do tempo perdido, lamenta a escolha, propondo-se então a refazer os seus planos para uma próxima reencarnação. Então, geralmente o que ocorre é que fazemos um planejamento, encarnamos. Quando encarnamos, tendemos a ir para um caminho de realização dos nossos próprios desejos, porque é isso que revela, né, os nossos vícios, o nosso estado de imperfeição moral, de modo que quando regressamos ao mundo espiritual, nós percebemos que aquelas dificuldades, aqueles desafios que nós devíamos atravessar, a nossa tendência era querer escapar dele, fugir dele, tendo uma vida mais tranquila, mais, aqui ela fala, né, ociosa, sem muitas responsabilidades. A gente quer fazer da nossa passagem aqui na Terra como um lugar de passeio, como um lugar de repouso, como um lugar de descanso, né, de diversões, e voltando-se para esse lado de satisfação material e deixando de cuidar do lado espiritual. Com isso, ao regressar ao mundo espiritual, nós lamentamos aquela perda de tempo de ficar se dedicando para esses campos do lazer, do descanso, da pouca responsabilidade, né, não tendo compreendido que aquele momento era a oportunidade de trabalho, de serviço para a nossa transformação. Então, o espírito vai desejar novamente outra oportunidade, refazendo o seu plano reencarnatório para passar por novas etapas, né, para a sua transformação. Então, Deus, em sua infinita bondade, dotou o homem de inteligência para que ele pudesse realizar-se em benefício de todos. É preciso considerar que a nossa atuação, nosso trabalho é para que haja uma realização pessoal por conta do benefício que geramos para todos. Não haverá felicidade, né, pessoal, íntima, se não houver a felicidade de todos. Daí a gente pode se indagar o que estamos fazendo em prol da felicidade de todos, de uma vida, né, digna para todos. Se nós recebemos a possibilidade de sermos educadores, iluminemos as consciências com o nosso exemplo. Então, isso é muito importante, porque, lembrando de novo a mensagem que ela iniciou o capítulo, não vos orgulheis do que sabeis. E aqui, fazendo conexão com essa frase, se nós recebemos a possibilidade de sermos educadores, não é espalhar o que nós sabemos, né, pela palavra, né, ou entender que isso está numa sala de aula transmitindo o conhecimento que nós lemos em livros. Esse conhecimento livresco, ele pouco nos transforma e pouco transforma a humanidade. É através do exemplo, porque é a vivência do que nós sabemos. Nós só podemos provar o conhecimento que nós temos quando nós vivenciamos. Né? Só podemos ensinar alguém alguma coisa quando nós, né,
temos esse conhecimento já comprovado em nós, ele já está internalizado, ele faz parte da nossa vida, faz parte do nosso entendimento. Então, isso já ele transparece nas nossas ações. Aquele que faz é aquele que sabe. Se nossas mãos são trabalhadas para o uso de instrumentos de precisão, vamos utilizá-las a serviço do bem e do progresso. Se a nossa inteligência é canalizada às grandes descobertas, devemos usá-las para as coisas úteis. Não a transformemos nunca em instrumento de orgulho e de perdição. A mão poderosa de Deus poderá retirá-la, advertindo-nos de que ninguém deve orgulhar-se daquilo que sabe, pois o saber tem limites bem estreitos. Homens, jovens e crianças, canalizemos a inteligência para a construção do bem e da paz, e estaremos programando grandes alegrias vindouras. Meimei, então, nos chama a atenção para que utilizemos o nosso conhecimento para a construção do bem geral. Não só para o nosso próprio bem-estar, mas verificar que é preciso construir o bem e a paz com o trabalho de todos para todos, que todos assim poderão usufruir de uma vida boa, de uma vida próspera, plena e pacífica. E aí, isso vai gerar as alegrias do futuro. Todos sejam abençoados por nosso Pai no dia de hoje. Então, tenham todos muita paz no coração e até o nosso próximo encontro.